E hoje eu quero pregar uma mensagem que fala sobre a sala de terapia de Deus. E sabe, talvez o melhor lugar para ouvir essa mensagem não seja em comunidade, seja sozinho. Porque a gente pode chorar, a gente pode passar vergonha sozinho, né? Sabe, quando chora alto, quando... Teve uma vez que eu estava orando por alguém e começou a chorar, aquele ranho no nariz, aquela coisa. Quando Deus trata, às vezes é complicado. E sozinho em casa, às vezes a gente pode dar liberdade para o Espírito trabalhar nas nossas vidas. Bom, eu quero ler com você Gênesis capítulo 32, versículo 22 a 31. Diz assim a palavra de Deus: naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez que também passasse tudo que era seu, mas ele ficou para trás, sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, tocou na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso, o seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu: por que você quer saber o meu nome? E ali abençoou Jacó. Então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel, e ele ia mancando, por causa do golpe que havia levado na coxa. O título da mensagem de hoje é Jaboque, a sala de terapia de Deus. Estamos numa série de mensagens intitulada Avivamento Pessoal. E nessa série de mensagens temos passado por alguns lugares bíblicos, onde homens e mulheres tiveram seu encontro com Deus e encontraram um despertamento espiritual nas suas vidas. Nessa série de mensagens já passamos pelo esconderijo de Deus, já passamos pelo vale de ossos secos, já abandonamos os reinos de papel e agora vamos ser convidados pelo Espírito Santo a entrar nesse lugar, a sala de terapia de Deus. Jaboque significa solitude, solidão. E o famoso poeta inglês, Walter Savage Landor, vai dizer: a solidão é a sala de audiência de Deus. E foi nesse lugar chamado Jaboque, esse lugar de solitude, foi onde Jacó passa a noite brigando, lutando, até de manhã. E à medida que essa luta é narrada e se manifesta, Deus vai mostrando alguns conflitos da alma de Jacó, que precisavam ser tratados, para que bênçãos interrompidas pudessem de fato alcançar a sua vida. E eu creio que muitas vezes existem bênçãos na nossa vida que ficam interrompidas. Hoje eu tive uma experiência interessante. Eu estava preparando a mensagem de tarde, eu tinha pegado o carro e procurei um lugar afastado para orar. E enquanto estava orando, o Espírito Santo colocou no meu coração o desejo de ligar para um amigo pastor. E foi muito forte: liga para o pastor tal. Ele é de outra igreja, e eu liguei. Falei: olha, meu irmão, eu estou ligando aqui para pedir oração. Eu não falei nada, só falei: olha, eu preciso tomar algumas decisões, eu preciso de respostas. Eu só queria que você orasse por mim.
E aquele irmão, então, começa a falar de um livro que ele estava lendo, falando, poxa, Michel, agora estava lendo um livro de um puritano que escreveu em 1630 e pouco, puritano que foi avivado pelo Espírito. E aí ele começa a falar, e ele me estava falando sobre o caniço quebrado, sobre as pessoas feridas, e ele começa a ministrar, e quando ele está no meio da ministração, e eu estava ali, puxa, é palavra de Deus para a minha vida, sabe o que aconteceu? Acabou a bateria do meu celular. Falei, eu não acredito. E eu estava longe de casa, tinha saído para preparar sermão, eu falei, não acredito, o que ele ia dizer? O que ele tinha para mim? E o sentimento foi, poxa, a bênção foi interrompida. E eu estava lendo Gênesis 32, e Deus falou para mim, é disso que se trata esse texto. Jacó tinha recebido uma bênção de Deus. E é interessante porque quando ele sai de casa, o pai o abençoa. Ele está indo para a casa do seu tio Labão, fugindo do irmão que queria matá-lo. E no capítulo 28 de Gênesis, o pai Isaac dá uma bênção para ele, que é a mesma bênção de Abraão. Olha, você vai ser o pai de multidões. O orvalho não vai cessar sobre a sua casa. Deus vai te abençoar. Vai abençoar os que te abençoarem, vai amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas sabe, de certa maneira, essa bênção estava interrompida na vida de Jacó. Como ser uma bênção para todas as famílias da terra, se nem com seu irmão ele se entendia? Como receber tamanho privilégio de Deus, da sua descendência vir o Messias, o Salvador? Como ver o orvalho caindo sobre a sua casa e a restauração de Deus chegando? Como se ele não tratasse o que precisava ser tratado na sua vida? E é disso que se trata esse texto. Jacó agora está voltando para casa, para encontrar com seu irmão, para acertar as contas, para pedir perdão. Ele está enfrentando o seu passado, ele tinha coisas que ele precisava tratar na sua vida, mas antes Deus o leva ao Jaboque, ao lugar da solitude, a sala de terapia de Deus. Ele senta no divã do Pai e é preparado para este encontro difícil. E hoje eu quero dizer para você, avivamento vai chegar na sua vida quando você entrar na sala de terapia do Pai. Quando você deixar Ele te preparar para enfrentar os teus medos, enfrentar o seu passado, enfrentar aquilo que ficou para trás. E quando temos coragem de deixar Deus tratar a nossa vida, bênçãos interrompidas nos alcançam plenamente. E avivamento, despertamento espiritual, chega diante de nós. Sabe, hoje eu creio, Deus está nos levando a este lugar. Não existe avivamento sem arrependimento verdadeiro. Não existe avivamento pessoal sem enfrentarmos alguns perigos, sem confronto. Hoje Deus quer nos levar por este caminho. Hoje eu queria te convidar a entrar na sala de terapia de Deus, a sentar no divã e a levantar hoje do sofá curado pelo Espírito Santo de Deus. Nesse tratamento de Deus com Jacó, a Bíblia vai nos mostrar algumas etapas. E se você quer experimentar o melhor de Deus para a sua vida, despertamento, avivamento, bênção, primeira etapa envolve baixar a guarda. É interessante porque a rejeição do pai fez Jacó lutar por uma constante aprovação que lhe custou caro. Ele era um garoto mirrado, que vivia na barra da saia da mãe, que gostava de cozinhar. O seu irmão era um homem viril, caçador, que ganhou a admiração do pai desde cedo. E de certa maneira, Jacó sempre brigou, sempre lutou para ser reconhecido, para alcançar a aprovação do pai, para provar algo para si mesmo e para o mundo. Ele nasce agarrado no calcanhar do irmão e
ganha um apelido, um nome, Jacó, o que passa os outros para trás, o usurpador, o enganador, o mentiroso. E esses estereótipos o acompanham pela vida, e por isso ele se vê sempre com os punhos cerrados, sempre lutando contra os estereótipos, lutando contra a rejeição, e de certa maneira esse ímpeto, essa luta, essa força o fez alcançar alguma coisa na vida. Ele construiu algo, e ele de certa maneira confia na força do braço. Mas muitas vezes, quando Deus quer tratar as nossas vidas, precisamos abaixar os punhos, baixar a guarda. Quantas vezes eu atendi pessoas na minha sala, que chegavam para tratar algo, mas quando elas eram confrontadas no núcleo da dor, quando tocávamos de fato nas feridas, é muito interessante. Eu lembro de pessoas que me ofenderam. Na hora que eu comecei, a pessoa começou a esbravejar, me xingar, perdeu o controle. Eu vi gente pondo culpa nos outros, apontando os dedos. É muito fácil se esquivar, é muito fácil continuar brigando. Essa foi a postura que adotamos para prosseguir, para continuar. Mas deixa eu te dizer algo, no Jaboque nós podemos baixar a guarda. No Jaboque nós podemos deixar os punhos cerrados de lado. No Jaboque nós somos desafiados por Deus a nos deixar tratar. E é muito interessante como Deus faz isso com Jacó. Ele continua manipulando as situações. Ele pensa uma estratégia de como amenizar o problema com o irmão. Então ele vai mandando os servos na frente, as caravanas com presentes. O objetivo era amolecer o coração do irmão, e vem uma caravana, segunda, terceira, depois o filho, o outro filho, a esposa, a outra esposa, a concubina, e aí chega uma hora que não sobra mais nada, não tem mais ninguém, e ele se vê sozinho. E sabe, muitas vezes não nos deixamos tratar, porque nos escondemos atrás das conquistas, nos escondemos atrás das riquezas, nos defendemos demais. Quando eu estava preparando essa mensagem, foi muito interessante, porque eu estava numa rua sem saída, e eu não sei nem onde que eu estava, eu fui andando com o carro, parei num lugar tranquilo, mas tinham várias mansões, e de repente, uma dessas mansões abre um portão e sai um carro. Mas era muito interessante porque os muros daquela casa eram altíssimos. A porta então, o portão que dava para a rua era enorme. E aí o Espírito de Deus falou comigo, presta atenção nessa casa. Eu falei, o que tem ela, Deus? Olha esse portão. E era um portão muito alto. Mas quando eu olhei, o portão era feito por tiras de ferro vazadas. Era uma espécie de uma escada, aquilo qualquer um podia subir. E aí ele dava para um gramado que vinha, por mais que o muro fosse alto, vinha um gramado que era uma descida, qualquer um podia subir e descer. E aí Deus falou, olha mais um pouco, olha para o muro. E eu olhei para o muro e tinha uma árvore do lado do muro. E a árvore ia até o topo do muro, alto, mas era uma árvore fácil de ser escalada. E Deus falou, olha, muitas vezes por trás da riqueza, das conquistas, nós não deixamos tratar as nossas vulnerabilidades. Uma mansão vulnerável. E sabe, hoje Deus quer te levar ao Jaboque. O lugar onde as riquezas não estão mais, não tem ninguém da família para te defender, não tem ninguém para tomar partido. É neste lugar, quando abaixamos a nossa guarda, quando deixamos os punhos cerrados de lado e paramos de lutar, que o Espírito Santo de Deus nos transforma. Deixe Deus revelar para você as suas fraquezas. Se torne maleável, vulnerável. Jacó se deu conta só disso, depois de dar muito murro e se cansar.
Parece que Deus deixa ele fazer isso a noite toda, a madrugada toda, para mostrar, vai, cansa, continua. Continua se defendendo, continua agredindo, machucando, continua. Muitas vezes ferimos porque estamos feridos, e ele fica a noite inteira até que Deus fala, tá bom, agora eu vou mostrar a tua fragilidade. Ele só toca. É só um toque no quadril, e ele fica descadeirado. E aí ele reconhece, eu sou frágil e preciso da bênção de Deus. Sabe, às vezes uma doença vai mostrar a nossa fragilidade. Uma perda, uma briga, uma palavra mal colocada. Nos achamos tão fortes, mas basta algo tão pequeno acontecer, que por trás das conquistas, do moço forte, da menina valente, as nossas fraquezas são reveladas diante de nós. E quando estamos nesse lugar é que Deus começa a tratar a nossa alma. Hoje eu vim te convidar a deixar as desculpas de lado, a parar de apontar os dedos, de encontrar culpados, a deixar simplesmente Deus ministrar na sua vida. Você quer viver avivamento? Baixe a guarda. Abra as mãos. Deixe os punhos cerrados de lado. E aí vem a segunda etapa. E a segunda etapa é complicada. A segunda etapa no processo de cura de Deus na vida de Jacó envolveu enfrentar o pior dele mesmo. Eu creio que Deus quer nos levar a este lugar, onde enfrentamos o pior de nós mesmos. E se você ler o texto no versículo 27, Deus lhe faz uma pergunta. Jacó, ou melhor, ele não diz o nome. Qual é o seu nome? Eu confesso que quando eu li esse texto, essa pergunta me chamou a atenção. Deus sabia o nome dele. Deus conhece todas as coisas. Por que da pergunta? Sabe, para mim, Deus estava levando Jacó a enfrentar o pior dele mesmo. Foi essa pergunta que o seu pai lhe fez. Quando ele entra na tenda, vestido com as roupas do irmão, com os pelos do irmão no braço. Ele vem para enganar, para mentir, para roubar a bênção que era do irmão. E de certa maneira foi ali que aconteceu uma cisão. E agora ele está diante do Senhor e Deus lhe faz esta pergunta: qual é o seu nome? E sabe, muitas vezes para nós custa admitir algumas coisas. Para mim é muito claro que Jacó sempre quis ser como o irmão. Ele queria o reconhecimento do pai. Ele queria a aprovação. E aí, ele se vê numa cena agora que Deus lhe traz entendimento, onde aquilo não era simplesmente um desejo, ele estava vestido com as roupas do próprio irmão e dizendo que era ele. E Deus está dizendo: quem é você? Quem é você? Eu não posso te abençoar sem antes você enfrentar o seu passado. Enfrentar o pior de si mesmo e admitir quem é você. É nesse instante que ele diz: eu sou Jacó. Eu sou o usurpador, o enganador, o mentiroso. Sou eu. E quando ele tem coragem de enfrentar o pior de si mesmo, a cura de Deus começa a chegar na sua vida. Você é Israel, vencedor, campeão. Eu
Essa semana tive uma situação complicada. De certa maneira, Deus expôs a minha fragilidade. Às vezes a gente é machucado por pessoas que a gente gosta. Palavras nos agridem, nos ofendem, nos machucam. E eu estava cheio de razões. Eu lembro que fui dormir à noite com muita raiva. A minha vontade era cerrar os punhos e continuar brigando. Mas no outro dia, eu tinha uma live de oração para fazer. E como é difícil orar quando a gente está com alguma coisa ruim no coração. 6 horas da manhã e mais de 1000 pessoas ali. E eu não tinha vontade de orar coisa nenhuma. E quando terminou o momento de oração, eu fui para a presença de Deus cheio de razões. E aí o Espírito Santo falou para mim: o pecado do outro, eu que trato. Vamos começar pelo seu? E aí eu fiz um exercício. Deus, me mostra. Eu quero ver aonde eu errei, o que eu fiz, qual é a minha parte. Sabe, às vezes a gente na busca de restauração e até na hora de pedir perdão, a gente ataca o outro. Mas quando a gente deixa Deus mostrar, e aí Deus começou a mostrar o meu orgulho ferido, meu desejo por reconhecimento. Deus começou a mostrar coisas da minha vida. Você estava com raiva, por isso você fez isso aquela vez, e foi mostrando. E aí, quando eu enfrentei o pior de mim mesmo, pedi perdão de verdade, com sinceridade, parece que um caminhão saiu das minhas costas. Sabe, hoje eu queria te desafiar a enfrentar o pior de si mesmo. A ir para aquela sala escura que você se nega a entrar. A ir para aquele dia e enfrentar aquela situação que trouxe divisão na sua casa, que te afastou de Deus. Hoje eu queria te desafiar a parar de encontrar justificativas, culpados e simplesmente falar com sinceridade: Deus, me mostra o que eu preciso melhorar. Eu creio que avivamento tem a ver com isso. Eu estava lendo e tenho lido muitos livros sobre avivamento, e eu achei tão bonito. Na China, quando houve um despertamento espiritual, o avivamento, ali está um missionário contando o que ele viu. Ele disse que numa das reuniões, os seus ouvidos doíam, porque durante horas os chineses ficavam chorando e gritando, confessando os seus pecados. Quando estudamos sobre o avivamento que varreu o país de Gales, um dos fundamentos que Evan Roberts pregava nesse avivamento era a confissão pública. As pessoas confessavam os seus pecados. Na Argentina, eu estava lendo alguns relatos de um despertamento que aconteceu ali entre os jovens. E no livro que eu li, ele dizia que numa reunião de lideranças dos pastores de jovens da cidade, houve choro. Tiveram homens que ficaram chorando na parede durante horas. Eu lembro quando eu comecei no ministério aqui à frente dos jovens, o primeiro acampamento que eu liderei, o tema do retiro era em obras. E nós fomos convidados a enfrentar o pior de nós mesmos. Eu lembro certinho, eu estava começando e começou a confessar os seus pecados, falar dos seus machucados. E depois, durante horas, o que sucedeu foi gente indo à frente e pegando o microfone. E naquele dia as pessoas escancararam algumas coisas. Eu vi jovens falando de abortos que ainda as atormentavam. Eu vi rapazes me procurando para confessar coisas feias.
eu vi gente lembrando de abusos, eu vi situações complicadas ali sendo reveladas. Mas hoje eu olho para muitos desses meus amigos, alguns eram mais velhos que eu, são pais de família, hoje têm seus filhos, e eu vejo a restauração de Deus. Hoje, em nome de Jesus, eu quero te convidar a confessar, a deixar Deus mostrar, a tratar a sua vida. E sabe, quando isso acontece, Deus leva Jacó a uma nova etapa. Quando ele tem coragem de enfrentar o pior de si mesmo e ele confessa, ele se dá conta de que é Deus que está ali, e ele então se joga no chão e abraça as pernas daquele que está lutando com ele, e diz: eu não deixo você sair daqui, não saia daqui sem me abençoar. E quando não estamos gastando as nossas forças nos defendendo, temos força para lutar pelas causas que valem a pena. E a terceira etapa é lutar as batalhas certas. Quando Deus traz arrependimento, confissão, quando há disposição para tratarmos a nós mesmos, parece que a força é retomada na nossa vida, recobrada. Existe vontade de orar de novo, de ler a Bíblia, de buscar a Deus, de perseguir a bênção, o favor de Deus de novo. Sabe, durante esses anos todos você só se defendeu, e o mover de Deus está passando pelo lado, e você está perdendo a bênção do Senhor. Mas quando a gente se deixa tratar, aí a gente tem força para perseguir a bênção, para perseguir o favor de Deus, para perseguir aquilo que o Senhor tem para nós. Lute as batalhas certas. A tua luta não é contra o teu irmão, não é contra carne nem sangue. A tua luta não é contra o outro. Ela não tem apenas a ver com alguém que te feriu, não. Em nome de Jesus, luta pelo despertamento de Deus na tua vida. Luta pela transformação do Senhor na tua história. Busca. Eu não saio daqui sem a tua bênção. Que disposição é essa? Quando eu fui confrontado com Deus, meu encontro com o Senhor, eu lembro que um filme passou na minha mente, assim, eu lembrava dos meus pecados. E eu me sentia tão indigno da revelação do Senhor. Naquele dia eu caí de joelhos e eu chorava. Mas foi muito interessante que depois que o choro acabou, parece que algo floresceu dentro de mim. Uma vontade de ir à presença de Deus, uma vontade de ouvir a voz dele de novo. Eu me senti mais leve, eu me senti aliviado. Eu lembro de pessoas entrarem na minha sala pesadas de espírito. Eu lembro de uma jovem que, depois de guardar um pecado 10 anos, quando nós oramos, ela rolava no chão da sala, aqui da igreja. Era como se algo tivesse sido arrancado das suas entranhas. São tantas histórias. Eu lembro do rapaz que me abraçou na sala e ele chorava. Tinha convencido a sua namorada a abortar e aquilo estava doendo tanto. Esse moço é pastor hoje. Essa moça teve o seu casamento restaurado e os seus filhos estão na presença de Deus, servindo ao Senhor. Hoje eles oram, eles vêm à igreja, eles buscam o Senhor. Para, em nome de Jesus. Para de se boicotar, de manipular situações, de inventar histórias. Para.
Você está se defendendo de quem? Quem te levou para o Jaboque? Quem te fez ligar a televisão hoje? Quem te fez sintonizar nesta rádio agora? Quem que te mandou pegar o celular e ouvir esta palavra? É Deus! Não tem como mentir para Ele. Ele estava lá quando Jacó entrou naquela tenda com a roupa do irmão. Ele estava lá quando ele mentiu. Ele estava lá. Ele sabe. A gente pode enganar tantos e esconder tantas coisas dos outros, mas não tem como enganar Deus. Baixa a guarda, confessa, e aí você vai ver as forças sendo retomadas. Uma vontade de buscar a Deus, uma vontade de procurar ao Senhor, uma vontade de viver os propósitos de Deus. Jacó saiu dali, curado pelo Senhor. Mas pastor, termina assim? Não. A última etapa no tratamento é impressionante. Quem faz a pergunta agora é Jacó. Ele vai perguntar para aquele com quem ele lutava: qual é o seu nome? E eu acho interessante a resposta. Deus só lhe diz: por que você me pergunta isso? E eu sempre achei que a bênção era a mudança do nome, Jacó, Israel. Não. Depois que Deus responde, você sabe com quem você está lutando. Aí a Bíblia diz: e Ele o abençoou. A última etapa tem a ver com reconhecer Deus. Quem Ele é, o agir de Deus na nossa vida. Naquele momento, eu creio, Deus faz aquele homem lembrar de toda a sua história. E Deus lhe mostra: eu te escolhi no ventre da sua mãe. Quando duas nações brigavam ali, você com seu irmão, eu te escolhi para ser uma nação, para se tornar Israel. Eu te separei. Eu estava trabalhando quando você ludibriou o seu irmão, lhe ofereceu um prato de lentilhas, quando entrou na tenda travestido. Eu estava trabalhando quando você fugia de casa e deitado numa pedra, viu uma escada descendo anjos. Eu te mostrei Betel, a casa de Deus. Eu estava trabalhando quando você foi enganado por Labão, seu tio, quando ele apresentou uma mulher e não a outra que você queria. Eu estava te mostrando a tua história. Eu estava trabalhando quando você cuidava dos rebanhos, quando você cuidava das terras do teu tio. Eu estava trabalhando quando te trouxe para cá, para este lugar. Eu sou Deus. Naquele instante ele reconhece. Depois de ser abençoado, ele vai dizer: eu vi Deus face a face e fui salvo. Peniel. Hoje eu quero um encontro. Um encontro com Ele. É isso. Quando reconhecemos o agir de Deus, o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Eu lembro do tempo que eu estava fugindo. No meu chamado, eu tinha as minhas razões, eu tinha os meus direitos. Eu queria parar. E aí me mandaram para um acampamento 20 dias. Paulinho me deixou lá e falou: só sai daí quando você tiver resolvido a tua vida. E eu fiquei tão bravo. Eu cheguei no culto de libertação. Quando eu entrei lá, os caras estavam vendo expulsar meus demônios. Eu fiquei bravo.
Me mandaram para um lugar de loucos. Mas à medida que o tempo foi passando, tinha um lugar chamado Sala do Oleiro, que era uma sala de oração. E quando eu parei de me defender, as forças voltaram. Eu conseguia orar de novo. Eu comecei a frequentar aquele lugar de madrugada quando ninguém estava vendo. Mas eu ainda não via, reconhecia o agir de Deus em algumas situações da minha vida. Um dia, numa reunião de oração, Deus levanta uma mulher cheia do Espírito Santo, uma senhora simples. Ela aponta o dedo para mim. Quando você estava no ventre, você se enrolou no cordão umbilical, era para você ter morrido. Deus te livrou da morte, porque Ele tinha te separado para algo especial. E ela começou a contar relatos da minha vida, que eu nunca tinha identificado o agir de Deus. E ela começou a dizer o que Deus iria fazer. Coisas que aquela mulher falou estão acontecendo hoje. E como é bom reconhecer Deus. Deus está trabalhando. Ele estava presente quando teu pai te rejeitou, quando teu irmão te jurou de morte, quando as coisas feias aconteceram, Ele estava lá. E Ele sempre esteve. Jacó sai deste encontro ferido. Ele sai mancando. Sabe, existem encontros com Deus que não são fáceis, eles são difíceis. Se pudéssemos, os evitaríamos. Mas quando nos levantamos e saímos andando, mancando, é como se Deus deixasse as cicatrizes lá, para nos fazer lembrar de quão pequeno nós somos, mas quão grande é o Deus que restaura a nossa vida e nos põe de pé. Hoje eu cheguei em casa e sabe o que eu fui fazer? Ligar para o irmão, eu queria ouvir a palavra. Eu não queria deixar nenhuma bênção passar. Eu falei, pô, cara, tu estava ministrando a minha vida, acabou a bateria. Fala, o que você tinha para dizer? Sabe o que ele me disse? Michel, eu estava te falando do livro aqui. Ele fala do caniço ferido, machucado. E ele falou assim para mim: antes de Deus te tornar uma árvore frondosa, um carvalho de justiça, para abençoar multidões, você não pode se esquecer que você é um caniço ferido, quebrado, que Jesus não rejeitou. E quando na presença dele você for tratado, o pavio fumegante vai acender de novo. Deus vai te tornar um carvalho de justiça, meu irmão. Mas deixe Ele tratar. Não esquece, você é caniço quebrado. Quando as promessas de Deus chegarem na tua vida, você precisa lembrar que você é apenas o rapaz manco. Senão você vai ficar orgulhoso e vai perder a bênção de Deus. Eu sou um caniço quebrado, ferido, que foi restaurado por Jesus. Jacó foi o pai de multidões, mas ele saiu da presença de Deus mancando. Deus vai levantar carvalhos de justiça hoje. Estão plantadas dentro de casa árvores frondosas, frutíferas, que abençoam. Deus está levantando o seu povo hoje. E avivamento vem. Quando há quebrantamento,
quando há confissão de pecados, quando há humilhação, quando há choro na presença do Pai. Hoje eu quero sair da presença de Deus mancando. Hoje eu quero mais um encontro. Eu quero ser preparado para que o melhor de Deus possa chegar na minha vida, na minha casa, no meu ministério.